Vou soltar pra vocês agora o sonho e vou soltar as Santas Escrituras, fazer o vídeo que eu prometi a vocês do sonho, né? Glória a Deus. Eu vou soltar só um versículo aqui, né? Do livro onde eu tava fazendo outro vídeo pra vocês, eu vou soltar mais um versículo, que é referente ao quê? Aos pastores, entendeu? Vocês me desculpam, mas se é pra mim falar, eu tenho que falar, eu não posso me calar. Se eu me calar, aí eu vou pagar um preço por causa de eu me calar, entendeu? E eu não vou fazer isso, entendeu? Vou pra cá. E veio a mim... Vou soltar logo 3. Mas quando vê isto, eis que está para vir. Vocês sabem que quem está para vir é Cristo, né? E você está vendo que os sinais estão às portas. Os sinais estão por aí no meio do mundo, né? Glória a Deus que ainda não aconteceu no Brasil, né? Assim, fortemente, né? Então saberão que houve no meio deles um profeta. Vocês sabem que esse versículo está falando que está com vocês uma pessoa que está escrito lá no livro do... Está escrito no livro de João 21. Tá escrito lá que eu já li esse versículo para vocês. Aqui, nesse livro aqui tá confirmando que tem um profeta com vocês até o dia da vinda de Cristo, entendeu? E bora pra cá. Deixa eu ler o versículo. Ezequiel 34. E o outro versículo 1 e o 2. Vou ler pra vocês e pronto, tá bom? Ó. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Deixa eu explicar para vocês. Pastores de Israel é todo aquele que come do corpo de Cristo, come do corpo e bebe do sangue. Vocês são pastores de Israel. Aquele templo lá não tá erguido, não. Tá só o muro das lamentações. Então vocês estão... Todos que comem do corpo de Cristo é pastores de Israel. Assim, não. Os pastores daqui, tá? Os pastores são pastores de Israel. As ovelhas são ovelhas de Israel. Todos nós somos o quê? De lá, entendeu? Porque comendo do corpo de Cristo, nós se transformamos, entendeu? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Eu tô profetizando. Alerta vocês. Tende piedade da alma de vocês e das almas das pessoas que vocês conduzem. Tem piedade da alma de vocês e tem piedade da alma das pessoas que vocês conduzem, entendeu? Profetiza e diz aos pastores de Israel: assim diz o Senhor Jeová. Presta atenção. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? A pergunta dele aqui foi bem direta, né? Foi direta assim o foco. E entreguei pra vocês. Agora eu vou pro sonho, tá bom? Essa vocês captar, né? A gente deve entender as coisas de Deus, entendeu? Pronto, agora eu vou... Vou soltar o sonho e vou soltar as Santas Escrituras, tá bom? Pronto, já tô aqui. Vou soltar... Olha, eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu e outras pessoas. Eu tava numa casa e tinha chegado umas pessoas que tava mais eu de viagem. Eles tinham chegado de viagem, não sei de onde que eles tinham chegado de viagem. Eles tinham chegado de algum canto. E tava tudo nessa casa mais eu. E eles se organizaram e eu deixei... Quando eles se organizaram, foram fazer comida. Na época que eles estavam fazendo comida, eu peguei um pé, ele estava cortando verdura, eu peguei um pezinho de cebola. Aí eu peguei esse pezinho de cebola na minha mão e fui plantar. Em outra casa, eu saí daquela casa e fui para outra casa. No caminho, eu olhei pro céu e eu vi um templo no céu. Um pedaço do templo muito grande no céu. Era branco, uma listra marrom, mais embaixo assim uma coisinha azul, claro, um branco e um amarelzinho claro, entendeu? E quando eu fixei os olhos no templo no céu, o templo sumiu do céu. Não vi mais o templo. E eu continuei o meu caminho, cheguei lá na frente, cheguei lá nessa casa. Cheguei nessa casa, eu plantei o pezinho, a areia era bem pretinha, a área da frente dessa casa. Eu plantei o pezinho de cebola lá e essa casa, ela não tinha teto. Essa casa que eu plantei esse pezinho de cebola na frente, eu tava lá na frente dessa casa. Essa casa não tinha teto, só tinha um portal. Só as paredes erguidas.
Não tinha telha, não tinha madeira, não tinha nada, só a parede erguida. E quando eu terminei de plantar esse pezinho de cebola, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 homens descendo do céu. 3 homens vinham descendo do céu pra terra. Aí ele desceu lá na frente da rua. E na hora que ele desceu na frente da rua, eu peguei e disse assim, eu vou ver quem é. Eu vou ver quem é. Aí na hora que eu me levantei, que eu ia pra ir lá pra ver quem era, o homem já veio na minha direção. 2 ficou no meio da rua e um veio à minha direção. Na hora que ele chegou, na hora que ele veio na minha direção, que eu tava mesmo na frente dessa casa, ele chegou e disse assim, cadê? Ele perguntou isso, eu na frente dessa casa, essa primeira, né? Ele disse assim, cadê? Aí eu peguei, ali pra trás tem 3 casas, bora olhar. E nós fomos olhar, eu e ele, nós saímos caminhando. Na lateral dessa casa, na primeira casa, que tava de frente no meio da rua, na lateral dela tinha 3 casas lá pra trás. E eu saí com ele, eu saía caminhando com ele pra mostrar a ele essas 3 casas. Chegou na primeira casa, lá dentro tinha uma mulher, ele não se agradou. Não. Chegou na segunda casa, ele olhou, não. Quando chegou na terceira casa, a porta tava fechada. Aí eu peguei e abri a porta pra ele. Abri a porta pra ele, uma brechinha na porta pra ele. Ele olhou, eu olhei junto com ele. E a mulher que tava lá dentro, ele olhou pra nós também, com a cara de assustado, que assim, não acredito, entendeu? E na hora que ela olhou com a cara de assustada, né, quando ele viu ela, né, botou um semblante de alegria. Eu olhei assim por dele, ele deu um semblante de alegria. E naquele momento que ele viu ela, né, que deu um semblante de alegria, ele se virou pra mim, ele olhou pra mim e deu um sorriso. Aí eu deixei lá e saí lá pra frente da casa. E quando eu fui lá pra frente da casa, quando eu vou chegando, na frente da casa onde eu tava, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. Ele vinha atrás da mulher assim, ó. Não era com as 2 mãos, não, parece que era só com uma assim, ó. É a mulher assim, como é que eu quero dizer? É que eu tô imaginando os detalhes, tá entendendo? Ele vinha atrás dela assim, como se fosse assim, tá entendendo? Aí eu não vi a mão dele em canto nem no corpo dela. Ele vinha só trazendo ela assim. Ele pegou ela e colocou ela lá no portal. Mesmo no centro da porta. Mesmo no meio da porta. Só ela suspensa do chão. Parece que ela já tava num ponto parece que ele ia levar ela naquela hora. E naquele momento que eu vi que ele colocou ela e ele tava tão decidido assim. Eu olhei pro rostinho dele, né? Vi ele com o rosto tão decidido de levar ela, né? E eu olhei assim pra ela, achei ela tão linda. Eu peguei assim, eu vou conversar com ele. Deu pena dela, né? Eu disse assim, eu vou conversar com ele. Eu perguntasse de onde ele vem, se ele não viu Jesus. Aí eu cheguei, fui pra ele. Eu cheguei assim no rostinho dele e perguntei, né? Assim, de onde tu vem? Tu não viu Jesus, não? Desse jeito, a pergunta que eu fui fazer a ele. Aí eu não sei nem o que foi que ele me respondeu, só sei que ele botou uma cara assim pra mim, né? E eu me acordei, entendeu? Aí, quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, não tô entendendo nada desse sonho, me deixa dormir mais um pouquinho. É que eu sou desse jeito com ele, entendeu? Aí, eu peguei e fui dormir. Quando eu dormi um pouquinho, eu sonhei com a cabeça de uma mulher. Só a cabeça dela, toda maquiada. O rosto dela cheio de maquiagem, o rostinho dela cheio de maquiagem. A sobrancelha dela com aquele negócio preto, já tava bem preto mesmo. Os lábios dela cheios de batom. Então, ela toda maquiada. E ela tava falando sobre maquiagem. Os cabelos dela bem penteadinho. E ela falando sobre maquiagem. Aí eu peguei... Eu olhei assim pro rosto dela e eu me acordei. Aí eu peguei e disse assim, não, eu fiquei imaginando, não, ele disse que, ele falou que a casa dele é chamada de casa de oração. Aí eu peguei assim, mas como é que pode? A casa dele é chamada de casa de oração, então essas 3 casas, todas as 3 são dele? Não é 3 não, agora é 4, porque a primeira também, a primeira, na hora que eu me lembrei da primeira casa, né, que era o templo de Israel, né, que ele disse assim, derriba. Que com 3 dias eu ergo um. Aí eu peguei e comecei a entender o sonho. Eu comecei a captar o sonho, né? Aí eu peguei, então, a primeira casa, que é só os muros levantados, então já sei, o templo em Israel. Aí como a minha ficha, como eu comecei a entender, aí eu peguei, então, a primeira casa é o templo em Israel. Que tá lá só as paredes de um portal, né? Que é o pessoal entra aí e adorar a Deus lá, né? Então, é maravilhoso, né? E eu disse assim, mas essas outras casas, né? Aí eu peguei e me lembrei. O templo católico tem na Santas Escrituras que ele se corrompeu. Aí eu disse assim, então o templo católico é o que ele rejeitou, a primeira casa, né? Ele rejeitou. Aí eu peguei, se a segunda casa, eu fiquei imaginando. Aí eu disse assim, não acredito não. Porque eu entendi por causa da cabeça, né? Eu peguei assim, quer dizer
que a segunda casa, que é nós evangélicos, não quer dizer que tu não tá se agradando não, Senhor. E agora? Aí eu peguei, fiquei imaginando, né? Aí comecei lá no... Eu li o livro do Apocalipse, também entendi, né? Que ele se agradou daquelas pessoas que na boca dela não há impureza, mentira, nem na boca nem na mente, entendeu? Sempre eles agem a palavra de Deus com a verdade, entendeu? Aí eu entendi que a última casa que ele se agradou, que foi o sacrifício dele. E o tempo evangélico, eu não entendi, foi o tempo evangélico, né? Que é o que parecia que agradava a ele. Só que quando ele me mostrou a cabeça dessa mulher toda maquiada, que eu entrei nas igrejas, que eu saio entrando em igreja, não é para pastorar vocês não, para poder entender os meus sonhos, para falar com vocês e explicar nas Santas Escrituras. Lá está, dentro dos tempos evangélicos. As crianças, presta atenção que eu vou falar para ela. Vai ficar com raiva de mim, pode que fica. Vai me odiar, quiser escrever um bocado, deixa no comentário, pode escrever. Mas é horrível o que vocês estão fazendo. Vocês estão se pintando, e as meninas de 10 anos, 13 anos, até menos. As mães estão deixando elas usar batom e usar maquiagem. Do mesmo jeito que elas se maquiam, vocês estão se maquiando. Criança. Vocês acham que isso não aborrece a Deus, não, é? Aborrece o seu Senhor que deu a salvação da alma de vocês. Ainda além de vocês fazerem isso, e ainda além de Deus não gostar, vocês ainda estão fazendo com as filhas de vocês. Porque eu fui para a igreja e eu vi. Eu fui para a igreja evangélica, eu vi as irmãs todozinhas. E o pior, altar é lugar de santidade. Os pastores estão tão corrompidos que eles estão pegando essas pessoas, estão levando para cima do altar. Para você ver o tanto que as pessoas estão com falha perante a Deus. Uma irmã toda maquiada, elas estão subindo em cima do altar. Por quê? Porque o pastor tá vendo e tá se fazendo de cego. Para outras coisas ele não se faz de cego, mas para essas coisas que é pecado ele se faz de cego. Entendeu? Para uma coisa que eles acham normal, é tudo normal, entendeu? Por isso que está escrito nas Santas Escrituras, aquele que abre a boca e fala a verdade, entendeu? Pode ficar com raiva de mim, quiser ficar com raiva de mim, pode ficar. Tiver nojo de mim, pode ficar, não tem problema não. Se eu conversar com vocês e eu agradar a vocês, pode ter certeza que eu não estou pregando o evangelho do jeito que deve ser. Os apóstolos, eles foram mortos por causa do evangelho. Se vocês não são perseguidos por causa do evangelho, vocês estão com falha perante a Deus. Vocês estão aceitando, pregando o evangelho de qualquer jeito. O evangelho de Cristo, do início da Bíblia até o final, ele é perseguido. Então, tem alguma coisa errada, entendeu? Vou começar logo por essa cabeça dessa mulher que eu vi toda maquiada. E quando eu entrei nas igrejas, não tem um templo que eu entro que eu não vejo as irmãs. No templo da minha mãe, ó, vocês acalmam um pouquinho que eu vou botar pra carregar, meu celular que vai descarregar. No tempo da minha mãe, a gente usava o quê? Eu via ela, né? As pessoas se vestiam, era com decência, igualmente tem escrito nas Santas Escrituras. Era com decência e não andava com tal coisa que hoje em dia as irmãs usam. As irmãs usam, ainda levam pra casa de Deus. Não. Pior não é isso, é porque estão subindo no altar. Altar é lugar de santidade. Altar é lugar de pessoas santas e santificadas a Deus. E por isso que as pessoas estão pagando um preço, por causa disso. Por causa disso. Se Deus me mostrar que alguma coisa que eu tô com defeito, pode ter certeza que se for alguma roupa, alguma coisa, pode ter certeza que eu rebolo fora. Eu rebolo porque eu não quero chatear ele não, entendeu? Por isso, meus amores, não tem renúncia, não quero renunciar e quero ir pro céu. Ah, eu quero ir pro céu. Cristo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não é bem assim que funciona o reino do céu, não. Entendeu? Bora pra cá? Agora ele vai falar com vocês. Aguenta. É nas Santas Escrituras. É Isaías 4. Isaías 4. Diz ainda mais o Senhor. Portanto, ó filhas de Sião, todas nós que comem do corpo e bebem do sangue somos filhas de Sião. Se exalta, andando com o pescoço erguido, lançando olhares impetuosamente, fazendo uma tilinta com os seus pés. Esse tal de tilinta é as pessoas andando de salto alto, fazendo aquele negócio dentro da igreja, entendeu? Da igreja, fora da igreja, nós temos que ser salto, tem que dar exemplo. Preste atenção que agora no arrebatamento, Deus vai tirar esse sapato dessas pessoas
E preste atenção às sentenças que tem para ela. Eu vou ler aqui para vocês, vou ler sobre os olhos. Eu vou ler sobre tudo para vocês que tem escrito nas suas escrituras, é só para me soltar para vocês, entendeu? Ó, sobre essa cabeça dessa mulher toda maquiada. Deus fala, não é só de uma coisa, Deus fala de tudo. Ó. É livro de Isaías 4. Isaías 4, aí eu comecei do versículo 16. Vou até o 24. Diz ainda mais o Senhor, portanto, ó filha de Sião, se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudente, olhares imprudentes. Imprudente é a cara cheia de maquiagem, né, ó? Olhares imprudentes. E enquanto andam caminhando apertadamente, fazendo tilitar com os seus pés. Continuando. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. Cuidado. E o Senhor porá o descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés. Os ornamentos dos pés são os saltos altos que as mulheres estão usando dentro da casa dele. No dia que ele vir, ele vai tirar dos pés de vocês todos os salto alto. E preste atenção. E Cristo está falando aqui com vocês. Deus de Israel está falando com as ovelhas dele, ó. Os ornamentos. Peraí. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião. Vai ficar careca. E o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, a estoca e adorno em forma de lua. Forma de lua, aquela maquiagem que a pessoa passa assim, que parece uma lua. Fica assim, igual uma lua mesmo, fica igual uma lua. Aquelas maquiagens no rosto que a pessoa possa assim, fica só aquele pozinho assim, ó, igual uma lua. Igual uma bandinha de uma lua. Os pendentes, as manilhas e os vestidos resplandecentes. Os vestidos resplandecentes, então, olha, presta atenção. Aqui, quem tá falando que vai tirar de vocês é ele. Por quê? Porque vocês não estão andando de acordo com a vontade dele. Tudo que tá em cima de vocês está desagradando a ele. Ele vai tirar. E vão deixar vocês careca. Olha o que tá escrito nessas escrituras. Pega a tua Bíblia e começa a ler. Tudo que tem pecado tá escrito nessas escrituras. Os diademas, os enfeites dos braços, os relógios, as pulseiras, os véus é os cabelos na cabeça da gente. As caixinhas de perfume, os perfumes, né? E os brincos, as irmãs de brinco nas igrejas, só que eu vejo a irmã de brinco nas igrejas. Os brincos, tá aqui, os brincos.
Continuando, vou parar não. Os anéis e as joias pendentes no nariz. Tem pessoas que colocam até nos nariz, né? Glória a Deus, tá repreendido. Os vestidos de festa, os mantos, os charles e as bolsas. Bora pra cá. Isso aqui é tudo a divertição do Senhor. Se no dia que ele vir não tiver trajando nada dessas coisas, até os meus cintos, ontem mesmo, quando eu li isso aqui, quando eu entendi, quando eu li isso aqui, até o meu, eu tinha bem uns 4 cintos, até ontem. Quando eu li isso aqui, pode ter certeza que eu já rebolei tudo, não tem mais nenhum dentro da minha casa, entendeu? Por quê? Porque eu gosto de fazer o que tá escrito, entendeu? Preste atenção sobre os cintos, tem calma, vai chegar lá, vai chegar. Deixa eu continuar. Os vestidos de festa, os mantos, os charles e as bolsas, os espelhos, o linho fino, os turbantes e os véus. Agora preste atenção sobre o cinto, sobre os castigos que vai vir, ó. E será que em lugar será em lugar de perfume haverá mau cheiro. As pessoas que colocam o rosto de perfume, no lugar do perfume vai haver mau cheiro. Por cinto, a gente não coloca um cinto, bota um vestido bonito, né? E coloca um cinto na cintura, né? No lugar do cinto, olha o que é que vai ter, ó. Deixa eu continuar, peraí. Por cinto, uma corda. Vocês já pararam para pensar? É uma corda e com certeza tem um anjo puxando, né? Então, em lugar de pendente, no lugar não, de pendente, né? Em lugar de penteados dos cabelos, calvície. Então, no lugar das pessoas penteadas os cabelos, não vai ter mais cabelo na cabeça, vai ser calvície, né? A pessoa vai estar careca. Em lugares de vestes luxuosa, pranto, é pano, vestes preciosas, pano de saco e queimadura, em lugar de formosura. No lugar da pessoa estar com o corpo bem formosinho, ela tá cheia de queimadura, né? Pra vocês verem, né? Eu tô lendo pra vocês tudinho. Cabe vocês aquietar ali até o versículo 24. Tudo de exaltação. Tudo de exaltação. Mais um. Vou pra Jó que é pra, né? Ó. Sobre os olhos. Mesmo tem sobre os olhos, tem. Sobre as mulheres que tá com a cor nos olhos, tem também. Bota pra cá. Que eu gosto de mostrar. Tá escrito, é só pra nós mostrar. Ó. A morte de Jezabel. A morte de Jezabel foi uma morte horrível. O profeta profetizou por ordem de Deus. Deus disse assim: profetiza que ela vai morrer, vai ser hoje. Sabe o que foi que ela fez antes dela morrer? Ela foi lá, pintou os olhos e foi olhar para ela. Quando ela soube que o profeta ia lá falar com ela, sabe o que foi que ela fez? Ela foi lá, ela pegou, se botou maquiagem, tá aqui escrito, ela pintou os olhos, ela ficou e foi lá olhar pro profeta. Lá debaixo onde o profeta tá, então lá onde tava, né? Só sei que eu vou ler pra vocês. O profeta profetizou e a morte dela foi horrível. Lá de cima ela caiu pra baixo, igualmente Deus ordenou. Deus ordenou, o profeta foi lá e disse, na mesma hora aconteceu e pronto, entendeu? Porque com Deus ninguém se brinca, entendeu? Vou pra cá. Ó. Depois, Geu foi a Jezreel e o que, ouvindo Jezabel, pintou-se. Então, ela ouviu que ele ia lá, o profeta ia lá. Aí o que foi que ela fez? Ela correu, foi se arrumar. Foi, né? Eu vou ler pra vocês, não vou ficar falando não. Depois, vou iniciar do começo. Depois, Geu veio a Jezreel, que
porque, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou-se a cabeça e levou os olhos pela janela. Ela olhando para o profeta lá da janela, lá de onde o profeta está, o profeta profetizou. E lá aconteceu, entendeu? Porque com Deus ninguém se brinca, né? E eu poderia até soltar a morte dela aqui mais embaixo para vocês no versículo, mas não vou soltar não, porque vai ficar muito grande. Vou deixar quieto. Se vocês quiserem ler, vocês podem ler, entendeu? Se vocês quiserem também pedir para mim ler, depois eu leio. Em outro vídeo. Pode pedir aí que eu leio. Entendeu? Agora, vou encerrar nesse versículo. Ainda vou lá para outro versículo. Para confirmar esse versículo, eu vou ler para vocês sobre a vaidade. Ó. Tudo que aquelas pessoas estão fazendo ali no livro que eu li para vocês. É isso aqui que elas vão herdar. E aquilo lá que Deus disse, né? No lugar de formosura vai ter queimadura, porque vocês estão se queimando. Por isso que aquela formosura vai se acabar. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Agora eu vou lá para o livro de... O mesmo que eu estava lendo com vocês, para confirmar, para vocês verem. O mesmo versículo. Que em lugar de perfume haverá mau cheiro. Por cinto, uma corda. Em lugar de pendente dos cabelos, calvície. Peraí, que eu sempre erro aqui. Em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Então, os cabelos vai cair da cabeça, né? Em lugar de vestidos luxuosos, pano de saco e queimadura, em lugar de formosura. Então, por isso que aquela passagem que eu li pra vocês lá no livro de... que ele fala, que aquelas pessoas... aqueles que cometem iniquidade, deixa eu ir pra lá pra vocês verem o que é que vão herdar, o que é que vai acontecer. Tudo isso aqui que eu acabei de ler pra vocês, já encerrei, agora eu vou pra lá, né? Eu gosto de confirmar as coisas lá no livro de Mateus, onde Cristo abriu a boca e falou. Não é ele que vem nos buscar? Pois então. Não é ele que vai separar as ovelhas dos bodes? É ele. Pois então. Bora ler o que foi que ele deixou escrito para essas pessoas que fazem esse tipo de arrumação que causa escândalo dentro da casa dele. Essas pessoas que fazem isso, que causam escândalo, preste atenção o que é que vai acontecer com elas. Está escrito, está profetizado. Agora, se tu não tem pena da tua alma, não pode fazer nada. Mas eu tô lendo aqui para ver se tu escuta e tu lê na tua Bíblia para ver se tu tem piedade pelo menos da tua alma, né? Assim como o joelho é colhido e queimado, você lembra daquela parte lá que eu li que no lugar de formosura vai ser queimadura? Preste atenção, ó. Assim como o joelho é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, quando Cristo vem pegar o povo dele na face da terra. Continuando. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Eles colherão do seu reino todos que causam escândalo e cometem iniquidade. É aquelas coisas que tá cheia a casa de Deus. Continuando. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Por isso que aquele versículo diz que vai ter o quê? No lugar de formosura vai ter queimadura. Por isso que eu digo a vocês, cuidado. Ó. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Vocês vão chorar e vocês vão ranger os dentes de dor. E preste atenção que não vai ser só por uns tempos. Vai ser durante o tempo que Deus determinar, né? Então, olha, entreguei a mensagem de Deus pra vocês, entreguei o... sobre as casas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá bem pertinho. Deixa eu mostrar aqui, não vai custar nada, entendeu? As casas. As casas. Tá bem aqui, tá bem por aqui assim, peraí. Eu vou mostrar logo aqui a casa.
É porque as pessoas lêem a palavra de Deus como se fosse, levam as pessoas como se fosse por brincadeira, como se elas não tivessem sentenciada algo esperando por elas. Nós tem algo esperando por nós. Ou coisas boas ou coisas ruins. E os ensina. E ensinava. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covid de ladrões. E a salvação da alma das pessoas nem aí. Mas a mensagem está entregue, né? A mensagem está entregue. Sobre essa parábola, ela inteira, ela fala sobre o templo. Principalmente o templo que eu vi no céu. Que é a Nova Jerusalém. Tá aqui, ó. A Nova Jerusalém tá lá no livro do Apocalipse. Deixa eu ler aqui no livro do Apocalipse. Mas você já conhece a Nova Jerusalém? Lá no livro do Apocalipse, aqui desce do céu, né? Então, adornada, né? Então, deixa eu ler aqui. Vou ver se eu pego ela aqui pra ler pra vocês. Bem rapidinho, né? Agora, pra mim achar, pra mim soltar, tem muita coisa marcada, mas eu não sei qual é. Ainda não achei a Nova Jerusalém. Eu já assim, tá aqui, eu tô no livro do Apocalipse, não achei ainda, né? Novo céu e a nova terra. Pronto, já achei, glória a Deus. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Desce do céu. É, a Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, ataviada como uma esposa ataviada para o seu marido. Glória a Deus. Pronto, encerrei para vocês. Sobre lá, né, você já entendeu. E aqui sobre o quê? Sobre a cidade de a Nova Jerusalém, que é justamente o tempo que tem no céu, né? Glória a Deus. Então, se encerrei pra vocês aqui. E esse vídeo já tá grande demais. Olha, vocês não tem raiva de mim, não. Porque o que eu tô soltando serve pra vocês, serve pra mim. Entendeu? Serve pra vocês, serve pra mim. Glória a Deus que Cristo nos adverte. Se Cristo não nos advertisse, virasse as costas pra nós e deixasse nós arcar com as consequências, não seria pior, não, nós arcar com aquelas consequências que eu li pra vocês só por desobediência. Por desobediência, e o que é que nós atrai? É o que eu li pra você. É só vocês procurando na própria Bíblia de vocês. Compra uma Bíblia e começa a ler. Não tem Bíblia não? Compra uma Bíblia. Porque ela vai servir pra ti. Pouco tempo, a palavra de Deus vai sumir da terra. Se tu não tiver uma Bíblia, como é que tu vai se santificar a Deus? Como é que tu vai ter salvação da tua alma? Entendeu? Porque tá profetizado que Deus vai tirar a palavra dele da terra. Se tá profetizado, pode ter certeza que ele vai tirar. E vai ser agora após o arrebatamento. Entendeu? Aí então, guarda a tua palavra, guarda a palavra da salvação, que ela vai ser teu passaporte para o reino do céu. Porque nas redes sociais não vai ficar mais ninguém com vocês pregando o evangelho, não, porque vai ser proibido. E as pessoas o quê? Vão tentar salvar a alma delas, entendeu? Da morte, entendeu? E eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.